Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Felipe Diógenes, engenheiro eletricista e head de novos negócios da Cadic Brasil. E hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Cadic, sobre o nosso case, o que fez a gente ser hoje reconhecido como um dos grandes cases de sucesso na área, por todo o país, tendo clientes, e trabalhando com vários estados aí do país, ok? Bom, começando com quem somos, tá? A Cadic Brasil atua aqui no país desde 2001, há mais de 20 anos. A gente tem como grupo Cadic, a sede lá em Madrid, na Espanha, mas o braço da Cadic aqui no Brasil é independente, então por isso que a gente está aqui há mais de 20 anos. E o que trouxe a gente aí para esse ponto que eu comentei, esse bom momento, esse ponto de reconhecimento aí nacional, é justamente o investimento em inovação tecnológica. Tá? Nós trabalhamos com empresas do setor de utilities, tá? Como aí vocês podem ver no slide, mas prioritariamente a gente costuma estar mais envolvido com distribuidores de energia. Ok? Bom, aqui vocês podem ver na extensão aí da Cadic quais clientes nós trabalhamos, quais estados nós trabalhamos, diversos estados aí de diferentes regiões do país. E à direita vocês podem ver uma série de serviços que a gente atende aí nesses estados. Por muitas vezes nesses estados nós não temos todos os 4 serviços, mas nós temos combinações diferentes. Existem estados que a gente tem censo e regularização, existem estados que a gente tem censo e fiscalização, que a gente tem só análise de projetos, que a gente tem os 4, tá? E por aí vai. Bom, vou explicar aqui para vocês um pouco, tá, de cada um desses fluxos, depois eu entro um pouco mais em detalhes. Tá? O fluxo de censo, o serviço de censo, ele consiste em, de fato, um cadastrador, um colaborador visitar o poste em campo e coletar informações daquele poste através do nosso aplicativo. Então o serviço vai para o colaborador e ele coleta informações, coleta principalmente imagens também, para que a gente possa fazer análises futuras. Tá? Então ele é um serviço bem extenso, tá? Que demora anos. Por muitas vezes a gente coleta todos os postes de todos os municípios do estado inteiro, ok? Então é bastante informação. Tá? O serviço de fiscalização ele tem uma natureza semelhante, mas ele é um pouco mais específico. Tá? Ele funciona aí no esquema que talvez vocês conheçam de sob demanda, ou seja, a distribuidora de energia que passa as informações e passa a demanda mais específica, para ir em um local específico por algo que aconteceu aí nos últimos dias. E aí o fiscal vai lá e verifica o que está acontecendo ali no poste, coleta as informações, etc., no mesmo formato ali do censo, um formato de coleta de informações. Regularização já é um serviço mais técnico, que envolve o corte, a regularização de cabos, tá? Ou seja, aí a gente parte do princípio de que o poste ele está irregular. Ele passou por todo esse fluxo que eu citei anteriormente de censo, por exemplo, e foi visto que naquele poste existe uma irregularidade. Essa irregularidade ela gera uma notificação, ou seja, as empresas daquele poste são notificadas e por sua vez termina em uma regularização por parte da própria empresa que foi notificada. Isso pode acontecer também, mas no caso da empresa não regularizar, aí fica autorizado para que possa ser regularizado. Isso daí é algo que evita às vezes acidentes. Afinal, uma das irregularidades pode ser os cabos estarem muito próximos da linha viva de energia, o que pode, inclusive, em alguma outra manutenção futura dessa empresa de telecomunicação, ocorrer do técnico da empresa acabar se aproximando demais da linha viva de energia e sofrendo um acidente. Então esse é um serviço que envolve bastante segurança, traz aí segurança para todo mundo que está ali envolvido, e aí a gente faz parte aí nesse processo para regularizar e evitar que existam irregularidades aí no próximo aí do sistema de energia, ok? E por fim, para fechar aí todo esse ciclo que envolve as telecom, as empresas de telecomunicação, lembrando que a gente está sempre tratando aqui no momento de cabos de telecomunicação, a gente tem a parte de análise de projetos. Inevitavelmente, alguma empresa, para colocar aqueles cabos, ela provavelmente passou por um processo de submeter o projeto dela a uma análise pela distribuidora de energia.
E a gente também faz esse serviço, a gente também faz essa parte do serviço. Ou seja, a gente analisa o projeto, né, faz todos os cálculos, faz a análise de documentação técnica, e aí a gente, né, autoriza, né, a gente faz o projeto ser aprovado ou ser indeferido. Né, isso daí também está no nosso escopo de projetos. Né. Tudo isso está dentro do fluxo de telecomunicações, tá? Mas ainda existe um serviço da gente que não está aqui citado, que no caso tá como se fosse dentro do censo, né? Que seria um censo, só que de iluminação pública, né? A gente vai lá, visita as estruturas de iluminação pública e faz todo o processo que a gente faz lá no censo, né? Com os cabos de telecomunicação, a gente também faz para as lâmpadas, né? Coleta as informações das lâmpadas e as fotos também, e aí segue com as análises, né? Para distribuidor de energia, ok? Bom, aqui tem só um exemplo de fluxograma, não vou me ater muito a isso, porque eu acabei explicando boa parte, tá? Mas é aquilo que eu falei, né? Começando da esquerda para a direita, o censo e a fiscalização, que são serviços aí que coletam informação, basicamente, eles coletam informação, trazem para o nosso banco de dados, né? E isso daí gera relatórios, né, para análise, isso gera também notificações, como eu falei. Depois que as notificações têm o seu prazo expirado, né, e a empresa acabou, por algum motivo, não regularizando aquela situação, isso gera a demanda, né, a ordem de serviço para ir para campo fazer o corte, né, fazer a regularização da situação daquele poste. Tá? E aí, por fim, a ação é executada e aí o fluxo, né, se conclui dessa forma. Né, o poste ele se torna regularizado a partir daí. Okay? Aqui a gente tem né, falando sobre a atividade de campo, tudo nasce e termina no nosso sistema. Né? Então, a gente envia para campo, né, envia a atividade para o profissional de campo através de uma distribuição no sistema. Né? Esse é um dos pontos, né, que a tecnologia ajudou bastante. Né? Isso facilitou, né, tirou, né, um método manual e às vezes até, né, com brechas e janelas aí para erro, de você enviar o serviço para o profissional de campo. Né? Hoje a gente faz isso tudo através aí dos mapas, como você pode ver, a gente tem os filtros que a gente precisa, a gente tem tudo que a gente precisa para garantir que né, a demanda correta vá para o colaborador, né, para fazer ele ter né, eficiência máxima e não perder tempo e etc. E aí, por fim, né, o colaborador em campo ele recebe as informações através do sistema mobile, certo? Ele recebe todas as informações para que ele possa coletar, então ele utiliza tudo isso aí que vocês estão vendo para coletar informações de campo. Ele recebe o serviço por aí, ele coleta por aí e envia, né, por esse sistema, ok? De volta ali para o nosso sistema web. Tá? E o que a gente faz com todos esses dados que a gente recebeu do colaborador de campo? Tá? Inclusive vocês podem até ver aí uma imagem interessante que é do colaborador, né, fazendo o corte. Né? A gente usa o cesto, que vocês podem ver na imagem, né, e todos os equipamentos de segurança, como vocês podem ver, para que ele possa fazer o corte e regularizar a situação daquele poste. Né? A gente pega todos esses dados, né, como eu vinha falando, e alimenta o sistema. Né? E o sistema ele traz diversas aí respostas para a gente através de dashboard, de relatórios, né, exportando de diversas formas, como em Excel, etc. E vocês podem ver aí o número, né, isso aí, esse contrato aí, seria aproximadamente de um ano, talvez, alguma coisa assim. Então você vê aí quase 1 milhão de lâmpadas levantadas em um ano, tá? Isso tudo bem estimado. Então, assim, é uma quantidade de informações extremamente grande, tá? E o que a gente faz com todas essas informações, né, depois de coletadas, colocadas no banco, a gente já referencia elas. Né? Na verdade, durante todo esse processo, né, no próprio mobile, a gente está georreferenciando e no momento que a gente recebe as informações, né, a distribuidora de energia ela disponibiliza, georreferenciado também, e aí a gente faz essa verificação, a gente mantém o georreferenciamento das informações. E para quem não está familiarizado aí com o termo, o que é o georreferenciamento? Né? O georreferenciamento nada mais é do que você dar coordenadas à informação. Né? A informação pode ser uma imagem, como a gente comentou aqui, né? Ou pode ser, né, quaisquer outras informações aí que estejam no banco. Né? A gente dar uma coordenada para elas. Ok? Bom, e falei já aí um pouco das imagens, né? Para que a gente utiliza essas imagens? Né? As imagens elas estão aí para análise, tá? No momento aí que está acontecendo todo o serviço, todo o fluxo, elas estão aí para, né, para análise, como vocês podem ver. Você consegue ver pela imagem várias, né,
enfim, várias características, né, do poste, né, inclusive ali toda a zona de compartilhamento nessa foto em específico, tá? Lembrando que a zona de compartilhamento é a zona onde ficam os cabos das empresas de telecomunicação. Então vocês podem ver aí várias informações só nessa imagem, né? Mas também, né, a imagem ela tem um significado, né, ela tem uma utilidade após tudo isso, né, uma utilidade que ela pode vir a ser necessária depois de anos, inclusive, né? No caso, como a gente gera, né, uma demanda ali para os postes, a gente, por muitas vezes, pode acabar regularizando um cabo de uma empresa de telecomunicação que não gostaria que isso tivesse acontecido. Então, essa empresa de telecomunicação ela pode recorrer, tá, juridicamente, e aí a gente, através dessas imagens, traz o respaldo jurídico necessário para a distribuidora de energia, ok? Então, essa é outra utilidade grande aí das imagens, que é respaldo jurídico. E como que fica o armazenamento, né, dessa quantidade de imagem? Né? É imagem demais, são muitos postes, milhões de postes, né, não milhares, milhões de postes. Então é bastante foto para se armazenar. Bom, a gente através da tecnologia, né, lembrando, né, o foco dessa apresentação aqui, mostrar como a tecnologia impactou o nosso serviço, né, nosso serviço de campo, inclusive. Como que a gente armazena tudo isso? Né? A gente utiliza, né, uma tecnologia de desenvolvimento próprio da CADIC, né? Então ela auxiliou a gente bastante aí em todo esse processo, porque permitiu, né, que a gente armazenasse por muito mais tempo uma quantidade de informação muito maior. Daí, como vocês podem ver aí, ela reduz cerca de 80% a 95% aí o tamanho da imagem, sem perder qualidade. Né? Como vocês podem ver, as duas fotos elas até se parecem bastante, e nas duas você pode ver aí a informação da plaqueta, né, que é o foco. E lembrando que essas imagens, né, que vocês estão vendo, elas são tiradas da base do poste, tá? Assim, não se pode portar celular naquele momento ali do cesto, como vocês viram na imagem anterior. Então essas imagens elas são tiradas da base do poste, e vocês podem ver a qualidade extrema aí da imagem, né, a ponto de ver todos os detalhes como se você estivesse lá no momento, né, olhando ali cara a cara com essa zona aí, com essa área do poste, ok? Bom, e o que a gente, né, como que a gente faz para manejar tudo isso, né, em um banco de dados espacial, né? Como vocês podem ver, tem até uma imagem ilustrativa aí com vários postes, né, e inclusive, né, podendo ver informações ali do poste e a imagem, tá? De fato são milhões de postes, a gente precisa, né, a gente tem uma dificuldade de desempenho, né? Você precisa ter uma análise visual, como vocês podem até ver nessa imagem, e também contar com segurança, né? Então, para que a gente consiga organizar tudo isso, né, a gente utiliza aí as ferramentas aí de banco, né, banco espacial, etc., que seria o PostGIS e o PostGIS. E a gente tem, né, para administrar tudo isso aí, né, o que é que aparece, né, o que é que vem na frente e tal, tudo que vocês estão vendo aí, a gente utiliza o OpenLayers, tá? Ele é o administrador do que é que aparece aí no mapa, tá? E a informação que vem para que ele possa administrar vem do Map Server, ok? Então isso daí é a estrutura que a gente utiliza para ter todo né, toda essa dinâmica de mapa, né? Algo que é bem sofisticado, né? Olhando aí na ótica das distribuidoras de energia, ok? Bom, e como que a gente faz, né, tudo isso daí, todo esse fluxo funcionar, né? Como é que a gente encaixa as ideias, né, tudo que vem aí do time de negócios com o time de desenvolvimento, com o teste, né? Como que a gente faz tudo isso daí ser produzido, né? Faz funcionar no nosso nicho, né? A gente hoje, né, utiliza algumas ferramentas, né, todas open source. No caso, a gente utiliza o Open Project, né, para organizar ideias, para registrar bugs, né, enfim, para trazer demandas dos clientes, né, lembrando que a gente faz um processo de customização, né, para os clientes, apesar, né, do contrato estar rodando, a gente vai customizando o sistema e etc. Então tudo isso daí a gente alimenta no Open Project, e lá a gente utiliza uma sintaxe específica para que, né, possa dar segmento no fluxo sem nenhuma complicação, sem nenhum travamento, que é a sintaxe Gherkin, ok? Apenas um formato aí de escrever a demanda, tá?
que é utilizado para que a gente possa padronizar, né, e aí o código fica mais fácil para o tester, para o desenvolvedor também, tá? E para nossa criação de documentação, tá? Em muitos projetos a gente tem uma demanda aí, extensa de documentação, tá? Caso de uso, caso de teste, etc. Por muitas vezes até pela própria distribuidora de energia. Então a gente tem a nossa própria automatização de criação das documentações, né? E a gente utiliza o Gherkin para padronizar isso, né? E evitar que seja de fato feito um Word escrito, etc. A gente faz tudo isso de maneira automática, apenas tendo aí o Gherkin guiando, né? O formato. E aí o código, né, a automatização, traz aí e coloca no formato que eles querem, né? A gente adapta o nosso formato ao formato deles. Então a gente, né, cria esses cards, cria essas demandas, né, o desenvolvedor ele pode trabalhar em cima dela e o tester também trabalha em cima dessa sintaxe, né? A exportação da documentação ela já é automática no caso, né? Não tem na verdade um desenvolvedor trabalhando continuamente, né? Ele fez o script no começo. Então os desenvolvedores eles trabalham ali utilizando o plugin do Gherkin e para, né, execução de teste a gente utiliza a biblioteca que vocês talvez conheçam, né, que é o Behave, né, biblioteca aí, do Python. Então a gente utiliza isso tanto como ferramenta de reporte, né, como vocês podem ver a gente exporta isso daí para o Aluri, né, para a gente ter informações aí de relatório, etc. Como a gente também utiliza para padronizar testes já realizados, né? Isso daí facilita, né, agiliza o processo de teste, tá? Para que a gente acabe não tendo que criar aí um fluxo de retrabalho em vários testes diferentes. Okay? Então a gente padroniza utilizando a biblioteca do Behave. E aí uma ferramenta que eu não citei, né, aí de todo esse fluxo que eu tô comentando, é o que seria esse bot, né, do fluxo, que é o que tanto atualiza o status do card no retorno, quanto, né, alimenta, né, traz ali o card para o desenvolvedor, para o tester, né? E esse elemento aí que faz todo esse serviço de maestro seria o Jenkins, né? O Jenkins atua, né, no nosso sistema no geral, né, para gerenciar scripts, etc., de uma maneira realmente semelhante ao maestro, ok? Então isso daí é um ponto muito importante do nosso fluxo e acredito que fecha todas as lacunas aí desse fluxograma. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o fluxo de teste acontecendo de maneira automática, tá? Aí vocês vão ver que na verdade é o próprio fluxo, né, se autoconcluindo, né? Não é uma pessoa executando isso manualmente. Aí como vocês podem ver, ele vai executando aí todo o processo de maneira automática, né, verificando aí todas as etapas que foram colocadas, né, como descrito aí na sintaxe que a gente escolheu para descrever. E aí vocês podem ver o reporte também, né, por fim, o reporte das informações. Bom, pessoal, então isso conclui a apresentação. Eu sei que tem uma sessão de dúvidas em um momento no evento, mas vocês podem ficar à vontade aí para me contactar por telefone, né, aí por mensagem, tem meu número aí na tela, e por outras redes sociais também, que eu vou ficar muito feliz em responder as dúvidas, ok? Então é isso. Obrigado, pessoal, e até mais.